Desafio Multinível. Apresentação: Sérgio Boaz e Ricardo Guimarães. O que você me diz, então, dessas pessoas que passaram por esse processo, foram resgatadas, né, de uma situação acomodada, vieram para o multinível, construíram uma história de sucesso e, de repente, agora resolvem, da noite para o dia, pular de lado, né, mudar para as pirâmides, fazer um negócio em que ela vai dar o jeitinho brasileiro dela para ganhar mais dinheiro em menos tempo, se aposentar bonito na foto? O que você me diz? Essa pessoa é preguiçosa, está preguiçosa, ficou preguiçosa? Ou são outros valores envolvidos? Olha, eu diria que essas pessoas viraram esotéricas. Eu vou explicar. Elas entraram, você lembra? Elas fizeram, sabe aquelas pirâmides que você entra para fazer meditação? Então elas passaram a ficar esotéricas. Elas entram nessas pirâmides e ficam assim, agora eu estou ficando rico, o dinheiro está na minha conta, eu não faço nada, Então eles levaram o estado de consciência para uma parte superlativa que nós não conseguimos ter acesso, porque a gente não consegue raciocinar igual. Eu sou muito pequenininho para entender essa filosofia. Não dá para compreender isso, entendeu? Então elas estão muito acima da nossa capacidade de compreensão e estão dentro desse estado espiritual, dessa coisa magnânima, né, de estarem ali dentro da mágica da meditação, que o dinheiro não aparece na mas você está brincando com isso, mas você está dando argumento para eles, porque daqui a pouco eles estão falando que o mundo é todo interligado, está tudo predefinido, então que não importa o que eles fazem, que na verdade o planeta se reorganiza, e então ninguém precisa plantar para colher, então tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco eles começam a usar isso contra nós. Não, você que ao fazer essas pirâmides, eles estão inspirados naquelas pirâmides lá do Egito, tem também lá no México, né? Mas aquelas pirâmides lá do Egito. E aí o que acontece? Aquela região é muito árida, entendeu? E aí ela falta água. Então se o sujeito às vezes ali começa a caminhar, ele começa a ficar com sede. Aí tem aquela questão da miragem. Aí o cara começa a enxergar a pirâmide de tudo, né? E ele achar que aquilo é real, e na verdade, olha, é uma ilusão. Ricardo, mas você está falando um negócio que eu estou ficando mais preocupado com esse nosso papo, porque a gente sabe também, no multinível a gente aprende muito sobre PNL, técnicas de relacionamento, autossugestão, e a gente sabe do poder da autossugestão, né? Lei da atração, etc. Aí o indivíduo está lá dentro da pirâmide, no meio do deserto, começa a sentir, né, a lei da atração, está vindo dinheiro, está vindo comida, está vindo tudo com fartura. Daqui a pouco, se ele tem um excesso disso, né, se ele tem uma autossugestão acima do normal, de repente aquilo materializa para ele ali, e aí? Não, que de fato, quem está num sistema como esse, que os primeiros cabeças está materializando esse dinheiro, não tem a menor dúvida. Eles estão no poder máximo, supremo, esotérico da coisa. A questão é, quem paga essa conta? Tem muita gente que não tem essa mesma visão e que não consegue ter a lei da atração, né? Aí fica só com as migalhas. Exatamente. Então a questão aí não é o dinheiro fluir para essas pessoas, é da onde ele está sendo tirado. Quem vai pagar essa conta? Porque estar ali dentro ganhando dinheiro é a opção que ele fez. É a escolha dele dentro da escala de valores. Inocência não há, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe aonde ele está lesando e de onde está vindo esse dinheiro. Ele não é um inocente nessa história, mas ele está... O seu poder de influência esotérico máximo, ultra... Você gosta daquele termo? Você que fala aquele termo, né? Ultra blaster, né? Eu gosto de faraônico também. Faraônico, né? Então, quer dizer, o sujeito está ali dentro exercendo o seu poder transcendental, né? Que ele adquiriu com aquela energia toda, porque dinheiro no bolso e compra coisas e mostra, exibe desejo de pessoas, né? Objetos de desejo, aquela coisa toda. Então, ali dentro ele exerce essa energia para fora e as pessoas não, eu quero isso também, é quase que ficar sempre hipnotizado. Mas acontece que uma coisa é esse dinheiro concreto que está entrando. Outra coisa é como ele está sendo gerado. A que preço? Não só para o indivíduo que está ali dentro, porque é caminho sem volta, né? É caminho sem volta. Esse tipo de pensamento não cabe mais dentro da atividade que a gente promove, que é a atividade profissional, certo? Então... Perfeitamente. Isso eu acho que é um ponto-chave que você levantou aí. Nós temos vários públicos que estão envolvidos nesse tipo de esquema, né? Tem desde aqueles cabeças que realmente são premeditados, sabem exatamente o que estão fazendo,
Tem aqueles outros que são fracos e acabam seguindo porque querem um dinheiro mais rápido, mais fácil. Então tem um segundo escalão aí que vai também como massa de manobra aí para operacionalizar todo o golpe. E tem a grande massa das pessoas que são inocentes, que na verdade não tem discernimento para distinguir o que é correto e o que não é. E aí segue um líder que tem uma boa fala no palco, uma pessoa que tem aí experiência de comunicação, acaba levando um público que a gente sabe que é o mesmo público que infelizmente é levado por outros canais, quer dizer, pela torcida de futebol que leva para a briga, pela religião que leva o cara a fazer suicídio coletivo, enfim. Tem uma massa da população que não tem muito discernimento, acaba seguindo seus líderes. E quando o líder está deturpado, por intenção ou porque está sendo manipulado, ele acaba arrastando uma grande quantidade de pessoas. Mas o grande ponto que você falou isso é um caminho sem volta. Uma vez que a pessoa vai para o lado do crime, porque isso tem aspectos criminosos que estão sendo apurados, isso pode levar tempo, mas a médio prazo vai virar um escândalo e as pessoas que estão envolvidas com isso vão ter que pagar essa conta. Então isso não tem volta, porque pelo menos, e dos cabeças muito menos, aquelas pessoas que a gente reconhecia como líderes e que passaram para o lado de lá, com a convicção de que isso tem um tempo curto de vida, mas eles vão ganhar bastante dinheiro, isso justifica, para mim isso aí já não vale mais. Quer dizer, são pessoas que já não têm menor valor para se trabalhar dentro de um mercado que se pretende honesto, que vai construir riqueza no país. Então eu acho que é um caminho sem volta e nisso você está correto. A melhor analogia para compreender isso, né, seria aquela história do sujeito que jovenzinho, conhece a menina lá na escola, a vizinha e tal, encontra, acha que a mulher da vida dele é a mulher mais bonita do mundo, a mais bacana do mundo, a mais inteligente do mundo, a mais carinhosa do mundo, enfim, resolve constituir família. Mas são jovens, início de vida é complicado, né? Você quer ter sua própria casa, mas é aluguel, ainda ter juntar o dinheirinho para comprar um móvel, então passa aqueles esforços todos, aí quando já melhora um pouquinho a vida, né, ele já faz a hora extra também no trabalho para poder aumentar rendimento, os dois trabalhos, daqui a pouco ela engravida, tem o primeiro filho, eles se encantam, ficam ali olhando para aquele bebezinho, né, como realização daquilo tudo, enfim, constitui uma família, estou dizendo uma família bonita, aquela família que todos nós no íntimo gostaríamos de ter e desejamos construir, e aquilo vai acontecendo, então daqui a pouco o filho está doente, passa os dois ali, né, sofrendo do lado do filho, mas consegue os recursos, os meios, né, toda ajuda que a criança fica bem. Então tem toda uma história construída e de repente o sujeito, estou falando no caso do homem, podia ser a mulher, mas vou pegar o homem como exemplo, aí ele olha ali, passa do lado lá, aquela mulher ultra mega blaster. Vou brincar sempre com você. Eu vou patentear isso aí, hein? Não, eu achei tão divertido que eu vou repetir. Então ela está toda lá turbinada, está toda, né, a plasticidade perfeita. Agora falando biologicamente falando, é natural que ele, quando olha aquela peça ultra bem torneada, ele sinta um desejo, uma atração. Aquilo gera para ele foi programado para desejar aquilo, tá certo? Do ponto de vista biológico. Só que no momento que ele coloca os olhos e deposita e atribui valor àquilo que está lhe causando desejo, e ele se envolve com aquela pessoa, criando uma situação com aquela pessoa, ele cria para o seu relacionamento, para aquela família que ele construiu, um conflito. A partir do momento que ele passa a se relacionar e a família dele sabe do que ele está fazendo ali, ele vai causar mágoa, ele é mais ou menos um pouco do sofrimento que a gente está aqui sentindo, né? Ele vai causar dor, ele vai literalmente destruir todo um trabalho de esforço que ele construiu ao longo de anos. De uma coisa real, legítima, porque o outro é uma miragem. Aquela, entre aspas, piriguete, vai daqui a pouco vai estar com o outro, ela não vai, entendeu? E no final da história o cara vai se ver sozinho. E uma vez que ele vai para isso, só resta para ele ficar trocando de piriguete em piriguete. Exatamente, eu acho que você foi perfeito na tua analogia e, na verdade, o que acontece? As pessoas às vezes não têm a dimensão de que uma pequena ação que ela faz hoje, ela tem um impacto tão grande. E, na verdade, é uma história que a gente está construindo, enfim, profissionais que passaram por histórias de sucesso em grandes empresas, estão jogando isso no lixo, sem nenhum escrúpulo, e depois não sei se acham que vão trazer de volta, né? Não tem como, é um copo rachado. E essa questão aí
do desejo, da cumplicidade, quer dizer, que você cria uma história com a sua equipe do multinível igualzinho. Você tem o teu grupo, você cuidou, você pegou a pessoa, ajudou ela a aprender os princípios aí de administração do tempo, dinheiro, empreendedorismo, a pessoa foi do teu lado, parceira, etc. De repente, do nada, você faz um movimento em que só você vai ganhar dinheiro, ou você vai ganhar 10 vezes mais, aquela pessoa vai ganhar 10 vezes menos, e deixa aquela pessoa que era teu parceiro de negócio numa situação complicadíssima, porque inclusive entra aí situações muito, muito mais graves de chantagem emocional. Quer dizer, quantos casos eu vi aí já me falando, de, por exemplo, o líder vai para uma outra empresa e aí ele fala para o downline dele, olha, se você não vier comigo, o teu grupo vai vir, e se você não vier aproveitando essa posição, você vai ter que começar do zero depois. Ou seja, é uma ameaça, eu vou derrubar o teu patrimônio, se você não vier comigo, você está morto. Ninguém falou sobre isso, a gente nem falou isso no nosso outro papo. Mas a verdade é essa, está acontecendo isso direto. Quantas pessoas foram para as pirâmides por chantagem? E aí é uma coisa até mais grave, que é difícil você pegar, mas o ser humano, infelizmente, nessa hora, aí entra numa questão muito pessoal de como que a pessoa reage às pressões, como que a pessoa reage aos desafios, a pessoa, quanto que ela depende desse dinheiro para sustentar a família dela. Então é complicado, a gente vive um cenário em que, se isso é permitido, se isso for oficializado como uma prática comum, legalizada e louvável ainda por cima, porque o cara ganha prêmios, etc., nós corremos um sério risco de lapidar não só o nosso mercado, o nosso setor, mas isso tem impactos gravíssimos na economia, porque os nossos colegas que estão aí de outras profissões e que estão trabalhando duro também vão acabar sendo seduzidos por esse canto da sereia, quando na verdade isso não tem produção de valores, tem simplesmente uma política de saque, uma política de aproveitamento em que a pessoa vai se beneficiar de uma informação privilegiada para ir para lá. E aí, aproveitando só para encerrar minha fala, eu estou há 20 anos nisso, eu poderia ter sido o número 1 de quase todas essas empresas, no número 2, número 3, e só não ganhei rios de dinheiro porque eu nunca me submeti a esse tipo de situação, não estou aqui à venda. Né? Meus valores não estão à venda, eu valorizo demais o que eu construí, minha história e principalmente a minha consciência, quando eu vou para casa, deitar no meu travesseiro ali, refletir sobre o que eu faço. Isso para mim tem um valor enorme. Eu vejo até, você usa muito a palavra brilho, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque com certeza são valores que a gente compartilha, que eu tenho certeza que você também poderia ser um faraó em qualquer dessas pirâmides, só não foi por opção. E aí nós passamos a ser tratados no mercado como otários, porque a pessoa que é honesta, infelizmente, é tratada como otário. O que você me diz sobre isso? É uma inversão total de valores, né? De fato, você falou. Realmente, quando alguém olha para a nossa conduta, de dizer, olha, isso aqui é o certo, né, e é o correto, não é nós que ditamos as regras, não apenas a gente estudou essas regras e compartilha essas regras, como você falou, ao longo de anos, né? De repente nós somos os otários, os retrógrados, os cabeçamente fechados, e essa questão do brilho, exatamente, é uma marca, né? Ela aconteceu na minha infância com a minha avó, que me ensinou o que era brilho. Brilho, por definição, é o sentimento da própria dignidade, ou seja, o que você sente quando você se depara com a sua própria dignidade. Eu venho, também por definição, honradez, valentia, coragem e garbo. O garbo quer dizer elegância, né? Então, ao longo do tempo, e usando essa marca, depois eu posso até falar dessa infância, coisas que eu aprendi com a minha avó, são coisas legais, eu procurei, dentro do possível, ter isso como um norte. Obviamente, se você é uma pessoa briosa, eu é uma pessoa que eu tento ser o máximo possível, porque o conceito de brio na minha cabeça é exatamente esse sentimento de orgulho da pessoa que você é ou se transforma. Como para mim é um processo contínuo, então eu me inspiro no Ricardo daqui a 20, 30 anos, entendeu? E esse é o Ricardo que eu tento ser. E nisso, dessas escolhas, como você falou, né, de ter essa oportunidade de ser a cada momento eu tento ver como é que o Ricardo daqui a 20, 30 anos agiria. E esse 20, 30 anos sempre esteve acompanhando, né, ao longo da minha vida, esse norte. Então, exatamente é o brilho, né? Esse sentimento de orgulho que você tem pela pessoa que você é ou se transforma. E esse orgulho, ele faz com que você tenha esse prazer da vida, essa satisfação pessoal, esse encantamento de olhar a natureza, né, ver a manifestação, eu não sei as suas crenças religiosas, mas eu acredito no Ser Supremo, né, que eu chamo de Deus, e o que é o Criador, na minha concepção. E olhar para isso tudo, né, e apreciar e ver o pássaro aqui na árvore, estou de frente a uma árvore aqui, ver o pássaro ali, olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, e não passar batido disso tudo. Então o brio é isso, é esse orgulho. E eu procurei, dentro do possível, transpor
todos os elementos que eu aprendi no conceito brio, que me deram esse reconhecimento profissional dentro do mundo corporativo, depois eu inventei outros negócios, tive algumas coisas que aconteceram também de ser reconhecido na mídia, essa coisa toda, porque exatamente estava presente, o brio estava presente ali dentro. E o que eu tento fazer é trazer esse conceito, né, como você também defende essa mesma bandeira, para dentro do marketing de rede. Essa é a história do brio, mas depois eu conto mais detalhes aí sobre ele. Com certeza, e precisamos muito. Na verdade, nunca tive uma aula sobre o termo, né, brio, a gente ouve falar, sem dúvida sabe os significados macros, mas com certeza você pode agregar demais. Isso tem a ver com outros valores que a gente promove, né, dentro do desenvolvimento pessoal. E aí, quando fala de multinível, desenvolvimento pessoal, gostaria de colocar um ponto importante. A maioria das empresas, inclusive as mais piramidais, etc., valorizam muito o treinamento, valorizam a formação dos seus líderes. Porém, o que às vezes acaba acontecendo é que existem dois tipos de formação, de maneira simplista, né? Eu tenho a formação técnica, que vai me dar aquela base de oratória, negociação, enfim, uma visão de administração financeira, é mais técnico. Eu vou aprender como ser um empreendedor do ponto de vista racional ali, para ter um melhor aproveitamento. E tem outra camada, que é o desenvolvimento pessoal, o lado humano, o lado do sentimento, o lado dessa conversa interior que você falou do brio e tem a ver com isso. Esse lado, quando a empresa ela é construída sobre valores importantes, de um fundador, enfim, uma história maravilhosa, normalmente traz esses valores juntos. E não por coincidência, são as grandes empresas históricas no mercado de venda direta em multinível. Estão sempre ancoradas na história do seu fundador, que normalmente é uma pessoa briosa, uma pessoa que tem toda uma história ali na sua vida e na sua missão pessoal. Isso é traduzido com valores para a sua organização, isso desenvolve habilidades de caráter, inclusive. Agora, quando você não tem isso e a empresa nasce apenas pelo dinheiro, ela acaba tendo isso deturpado, muito semelhante ao que acontece no mercado tradicional em boa parte das empresas. E aí você tem todo o treinamento técnico, o desenvolvimento das habilidades técnicas, uma lábia maravilhosa, mas os valores são totalmente deturpados. E aí você perde a essência do que eu acredito que você acredita, que é o empreendedorismo justo. E aí você tem esse grande desafio que a gente vive de separar o joio do trigo. Independente da fase, porque qualquer empresa, né, a gente sabe, você trabalhou em grandes empresas também, nada é linear na vida, né? A nossa história não é a história das empresas, existem altos e baixos, qualquer história, até um relacionamento entre casal existe altos e baixos, e é exatamente a inteligência de uma empresa é saber enfrentar esses momentos desafiadores com inteligência, com valores, para que supere e chegue num outro patamar. E são as histórias das empresas que duram 20, 30, 50 anos, 100 anos. Então todas as grandes empresas, Amway, Avon, Herbalife, Belcorp, estou falando de algumas que são conhecidas aqui no Brasil, Oriflame, que já esteve no Brasil, todas elas são grandes empresas que merecem uma atenção, a própria Natura, que tem uma história maravilhosa que precisa ser estudada para saber por que são empresas que duram tanto tempo, com seus altos e baixos, seus momentos, às vezes desafiadores, mas que deixam um legado, deixam uma história muito bacana. E é muito bacana se você tiver a sua história pessoal associada a uma empresa que ou que tem essa história, ou que queira de fato construir uma história semelhante. Porque você está numa empresa simplesmente que vai nascer hoje, vai morrer daqui a 2 anos, dando um golpe no mercado. Eu não gostaria de contar isso para os meus netos. Com certeza. A tua história, quer queira, quer não queira, é um capítulo da sua história que está associada, né? Fica associado, né? No momento que a gente passa a defender, né, uma oportunidade, né, uma linha de produtos, a gente está emprestando a nossa credibilidade para aquela empresa, exatamente por não ter esta credibilidade ainda, entre aspas, né, pelo menos no nosso círculo de relacionamento, e ela nos remunera por essa permuta, né? Ou seja, o que a empresa não tem, que você tem, que ela precisa para poder ter acesso? A sua rede de contatos, né? E essa rede de contatos ela foi construída através de uma credibilidade, através de uma construção de um relacionamento. Você mencionou a questão lá do DSA.org, né? Acho muito interessante. Eu não sabia do museu. Muito obrigado pela tua dica. Com certeza já vou lá vasculhar para ver essa parte aí do museu. Eu não sei quando é que essa iniciativa ocorreu, porque eu já visitei algumas vezes o site e não tinha visto essa parte que você mencionou.
Mas recomendo, então, para todo mundo aí que usa... Hoje em dia está fácil, né? Para quem não domina o idioma, né? Os tradutores aí online, essa coisa toda. Isso ajuda muita gente, né? Mas a gente está falando pela parte boa, né, Sérgio? E a gente tem que ajudar com o mercado. O mercado hoje está na dúvida, o que é certo, o que não é certo. A gente pode dar uma boa contribuição em relação a isso, né, Sérgio? O que você acha? Vamos lá. Eu tô com tempo aí, vamos gravar mais e sentir o que vai rolar. Mas o papo tá fluindo muito bem e eu acho que o momento é esse. A gente precisa, inclusive, lançar alguma coisa rápido, porque é o momento. Infelizmente, a gente tem a cada segundo milhares de inocentes, pessoas que de repente são ignorantes, não estão acompanhando. Ignorantes no sentido de não ter a informação, né? E estão migrando para esses sistemas fraudulentos sem perceber a diferença. Então eu concordo com você, se você coloca aí uma questão, a gente vai debatendo em cima. Eu estou tolerância zero com as pirâmides. Bom, a gente está com 1 hora aqui de papo, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos dar prosseguimento aí nesse papo, já, que é importante, né? Eu acho que é importante, e a gente pode transformar isso talvez num segundo capítulo. A gente divide o áudio, né? E já dá acesso à pessoa entrar direto nesse tema, se o objetivo dela é saber realmente sim ou não. Né? Agora, desenrolar isso e ver já ver o segundo capítulo. Se a pessoa quiser entrar direto no segundo capítulo, ela pode ter um material para compartilhar com amigos, para que eles possam ouvir a opinião de duas pessoas, me permita dizer isso, qualificadas, para poder falar sobre a atividade, já que nós nos dedicamos ao longo de anos a estudar essa atividade, porque é nossa característica pessoal, de ter esse prazer de esmiuçar, de decodificar, e não só fazer isso, de repassar o que a gente aprende, né? Isso me permite dizer que qualificá-lo da mesma maneira que eu me qualifico nesse sentido estudioso, né, Sérgio? Muito obrigado. Você ouviu desafiomultinível.com.br.